Eu queria começar lendo um texto que está em Jeremias capítulo 29, verso 11. Vamos abrir as Bíblias, irmãos. Mesmo o texto estando aí, por favor, abra a sua Bíblia, ligue aí o seu celular no aplicativo da Palavra de Deus, mas só no aplicativo da Bíblia. Jeremias capítulo 29, verso 11. Jeremias capítulo 29, verso 11. Tito, como você envelheceu, Tito? Puxa, agora que você ficou tão... Não podia deixar de fazer isso. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então eu destacaria aqui 3 ideias de Deus em relação a você, com relação à sua vida. 3. A primeira delas é que Deus tem a intenção de fazer você prosperar. Não confunda aqui prosperidade com sucesso financeiro. Isso também pode fazer parte, mas muita gente se engana com relação ao plano de Deus para a sua vida, quando envolve alguma situação que tem a ver com dinheiro. É importante dinheiro? É muito importante. A gente vive com dinheiro, a gente precisa de dinheiro para o sustento próprio. Mas eu quero dizer, irmãos, que isso não é o mais importante. O mais importante é você chegar em casa, de consciência tranquila, saber que seus filhos estão nos caminhos do Senhor, saber que o seu lar está estabelecido sobre a rocha, pegar o travesseiro e dormir em paz, como diz o Salmo 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Isso é prosperidade, é paz, paz com Deus, paz entre os irmãos, com os irmãos, paz familiar. E tem muita gente que tem recurso e não tem paz. Acho que já contei aqui para vocês, quando contei meu testemunho, a maior paz que eu tive foi no momento mais difícil da minha vida, por incrível que pareça. Quando o doutor Fabiano Luz chegou para mim e disse assim: pastor, vamos lhe entubar agora. E eu disse assim: me dá 10 minutos. E ele saiu, e durante 10 minutinhos, só eu e Deus e mais ninguém, sabendo que eu tinha uma possibilidade enorme de morrer, eu coloquei a minha vida diante do Senhor e tive uma paz que nunca mais eu tive. Nunca mais. Naquela hora eu não lembrei do dinheiro, até lembrei depois, porque fiquei pensando: meu Deus, se eu tivesse morrido, o dinheiro ia ficar para o Carcará, que ia casar com a minha mulher, e eu não ia aproveitar. Paz, prosperidade, irmãos, peça isso a Deus. Segunda coisa que a Bíblia fala aqui é que Deus deseja te dar esperança, essa coisa que nos move, que não nos deixa parar de crer, de acreditar, de confiar. Ontem à noite, a outra coisa que eu não gostei foi do degrauzinho que eu ficava aqui, tinha um degrauzinho, eu descia aqui, ficava mais perto de vocês. Ontem à noite eu estive na casa da Martinha, fazendo um culto em memória da mãe dela que faleceu recentemente. E ali foi um culto muito interessante, gostei, que estava ali um ambiente gostoso, alegre, relembrando as memórias da mãe que faleceu há uma semana atrás. E a irmã mais nova da Martinha estava lá dando o seu testemunho, dizendo que ela está com uma dor insuportável pela ausência da mãe, mas que a esperança é que acalma o coração dela saber que um dia vai rever a mãe. Então, esperança, a gente não pode viver desesperançado sem esperança, e Deus quer isso para mim e para você. E em terceiro lugar, Deus nos promete um futuro, e ao falar de futuro, eu queria destacar o fato que o melhor
do futuro não é aquilo que nos espera aqui nessa ambiência de pecado, é aquilo que está para além desse fato, quando o pecado foi erradicado, quando a morte morrer e a eternidade começar. Que coisa maravilhosa, a gente saber que nós não somos daqui. Eu odeio o barrismo, né? Tem alguns estados no Brasil que são barristas. Eu odeio o barrismo. Eu sou daqui, aqui é o melhor lugar. Aqui não é o melhor lugar, irmãos. O melhor lugar é aquilo que nos espera lá na eternidade, na nova terra. Então, vejam aí, Deus quer o melhor para nós. Agora eu teria uma pergunta: se Deus quer o melhor para todos nós, por que tanta coisa dá errado? Por que o mundo se acinzenta, perde o seu colorido? Por que sofremos? Por que não conseguimos alcançar os sonhos sonhados? Desculpa aqui o pleonasmo. Por que a gente vê os castelos desmoronarem? Por que adoecemos? Semana passada eu estive na igreja do Marco lá em Belém fazendo uma semana de oração, e lá aproveitei para fazer um check-up, e entre os exames descobri que eu estou com um nódulozinho pequeno na próstata, que precisa ser investigado. Por que isso acontece com a gente? A gente se cuida, por que sofremos? A resposta vem da palavra de Deus, e eu queria ler com vocês Jeremias 2,13, diz assim: porque o meu povo primariamente cometeu 2 males. O primeiro deles, me deixaram, e o segundo, procuraram cisternas outras. Olhem para cá, aqui está desvendado o grande quebra-cabeça da apostasia do ser humano. Primeiro, quando nós abandonamos o Senhor, nos afastamos dele. Daqui para frente nunca mais diga assim: o fulano saiu da igreja. Ninguém sai da igreja. Ninguém sai da igreja. A gente sai da presença de Deus, e quando saímos da presença de Deus, abandonamos os nossos referenciais éticos, morais, espirituais. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo disse: pai, me dá a herança que me pertence. E ele pega a herança, e ele rompe com o pai, e ele vai para uma terra distante. Ele não quer ver os amigos do pai, ele não quer a moralidade do pai. E aí ele vai, procura prostíbulos, e de cabaré em cabaré, vai gastando tudo, dissipando tudo porque deixou a presença do pai. O grande esforço da vida de todos nós não é vir à igreja no sábado, domingo e quarta-feira. Não sei se ainda continua assim, mas um dia eu propus aqui nessa igreja acabar com o culto de quarta-feira. E eu, aqui da frente, no sábado de manhã, disse: irmão, vamos acabar com o culto de quarta-feira? Aí percebi que gerou um incômodo muito grande nos irmãos, e o pastor Darcy Reis, que sentava ali na pontinha direita, ali, Osíris, aí não era o teu lugar era mais na frente um pouco. Ele sentava ali na pontinha direita. Ele se levantou e disse: pastor, é um absurdo acabar o culto de quarta-feira, não dá para acabar o culto de quarta-feira. Aí eu disse assim: então, se vocês não querem acabar, venham para o culto, porque ninguém vinha. Então a grande luta da vida de todos nós é nos apegarmos a Deus, é lermos a palavra de Deus, é estarmos em conformidade com a palavra de Deus, é nos alimentarmos da palavra. Em segundo lugar, essa coisa da gente ter esse imã em relação àquilo que não presta. Eu chamo isso da síndrome do porco. Nós gostamos de lama. A gente ama lama. A gente dá uma estabilizadazinha, mas na primeira oportunidade que nós tivermos, a gente vai procurar um lamaçal. A gente se distanciou do Pai e a gente quer alguma coisa suja, alguma coisa imunda. Então eu diria que o grande desafio nosso como membros da igreja, como visitantes que estamos aqui, é permanecermos na presença do Senhor diuturnamente. Muitos são os planos do coração do homem, mas o único que prevalece é o plano do Senhor. Fica essa dica para todos nós. Eu queria dizer rapidamente por que nós sofremos.
Eu vou dar 3 razões. É claro que existem outras razões, até razões paralelas, similares, outras diferentes, mas eu queria destacar aqui 3 razões por que nós sofremos. Vejam, eu estou falando isso dentro de um contexto do plano primário de Deus. Deus deseja fazer você feliz. Por que então nós não somos? Basicamente por 3 razões. A primeira delas é por causa do pecado. Veja o que diz Ellen White no livro Caminho a Cristo. Ela diz assim: o pecado, por menor que possa parecer, implica em risco de perda da eternidade. Então, aquela coisa mais insignificante, aquele negócio que você relativiza, aquilo ali que você diz assim, eu acho que não tem nada a ver. Isso é a opinião da igreja, mas a minha opinião é outra. Isso é um risco terrível, irmãos. Cuidado com o pecado, porque o pecado nos afasta do plano primário de Deus. Eu sei que tem gente que gosta do pecado, porque pecado dá arrepios, traz excitamento, traz aquele frenesi, momentos de êxtase, mas o pecado não compensa, o pecado não compensa. Por isso que quanto mais longe estivermos do pecado, melhor será para todos nós. Segundo lugar, nós sofremos por causa da nossa rotina, do nosso dualismo. Veja, Ellen White também diz, no Testemunhos para a Igreja: senti-me alarmada quando vi que o espírito do mundo controlava o coração e a mente de muitos que fazem alta profissão da verdade. Olha aqui, irmãos, isso aqui é sério demais. Sabe o que Ellen White está dizendo? Que o espírito mundano está tomando conta da igreja. Ela não está falando aí dos ímpios, ela não está falando dos pervertidos, ela não está falando daqueles que estão lá outdoor, elas estão falando dos daqui. Ela diz assim: vi que o espírito mundano tem contaminado o coração das pessoas. Nem a santidade do sábado nós respeitamos mais. A gente está aqui agora de manhã, mas à tarde a gente está lá nos nossos negócios, nas redes sociais, que são interessantes para todos nós, mas no sábado, não sei quantos lembram aqui, não sei se, eu acho que eu já contei essa história. Eu estava fora do Brasil, era um pôr do sol, na casa de um homem muito rico, na cidade de Emeias, na Pensilvânia. Aí terminou o pôr do sol, muitos jovens, aí de repente, terminamos o pôr do sol, todo mundo saiu, foram mudar a roupa e tal, para tomar banho de piscina. Aí eu fiquei olhando, meu Deus, eu fiz o pôr do sol no dia errado, eu acho. Acho que era quinta, eu pensei que era sexta. Aí disse assim: vamos para a piscina, pastor? Aí eu disse assim: mas não é sábado? Sim, mas sábado não é um dia feliz? Olha aí a engrenagem diabólica aí. Mas não é um dia feliz? É dia de alegria. Tinha uma igreja nos Estados Unidos que vivia me convidando para fazer semana de oração lá. E eu fui. Foi a primeira vez, tudo pago, uma maravilha. Finalzinho eles me davam lá $1.000, olha que beleza. Presente. Aí eu fui a segunda vez, fui a terceira vez, Isaías. Na terceira vez o pastor disse assim: pastor, tem um problema aqui no sábado, terminou o culto, vai todo mundo para restaurante. Acabou o sábado, o sábado é só até meio-dia. Pregue um sermão, fale sobre isso. Pode deixar. Joguei duro. Foi a última vez que eles me convidaram para estar lá. Nunca mais. Perdi a bocada. Mas não perdi a minha vocação. Então, cuidado com o dualismo. Em terceiro lugar, tem a ver com a nossa natureza. Diz assim: olha o que ela diz aí desse indivíduo, diz assim: lendo as cartas que te mandei de Auckland, terás uma ideia da teimosia do homem em sua determinação de agir a bel prazer. Que coisa! O homem era resiliente na sua determinação de fazer o que era errado. Essa coisa da teimosia: não, mas eu sei, eu vou, eu quero. Aí, amada igreja, a gente começa a sofrer,
E a gente começa a dizer assim: será que Deus me abandonou? Deus não abandonou você, foi o pecado. Não, Deus não está comigo. Não é que Deus não está com você, é porque você é ambíguo, você é dual. Você está em cima do muro você vê a igreja, mas em cima do muro você vê o mundo. E porque somos teimosos, a gente persiste no erro. Eu queria usar agora rapidamente, para a gente partir para os finalmente, a história de José, para a gente chegar a algumas conclusões. José era um homem bom, sim ou não? Sim ou não? Estão comigo, né? Sim. Também acho que ele era um homem bom. Deus era com José, sim ou não? Então veja, no capítulo 39, verso 2, no verso 21 e no verso 23 de Gênesis, lá diz: Deus era com José. Quando eu li esse texto, o meu ano bíblico eu faço um pouquinho diferente, talvez da maioria de vocês aqui, né? Eu já tive 3 fases na minha vida com relação ao ano bíblico. Primeiro, foi a fase da obrigação. Meu pai deveria ser parente da Maria, cangaceirão firme, durão. Você sabe que na primeira vez que eu vim a essa igreja aqui, eu fiz um sermão e citei assim, experiência de mulheres valentes, cangaceira de saia, testei esse termos. A Maria chegou lá atrás fora comigo e disse assim: eu sou a cangaceira de saia. Eu digo: és tu, né? O que eu estava falando mesmo, que é isso que eu falei a Maria, eu esqueci. Sim, por obrigação. Meu pai me obrigava a ler a Bíblia. Eu não tinha alternativa. Depois veio a fase da competição. Quando eu entrei na fase da adolescência, naquela época, não sei se vocês sabem, os adolescentes eram bons de Bíblia, porque tinha concursos na igreja. Eu decorei o livro de Jonas. E a gente tinha que chegar, e era uma competição terrível. Lembro do JAs antigo, corrida bíblica. Aí, Sofonias, meu Deus do céu, onde está Sofonias? Se eu pedir para abrir Sofonias aqui, metade da igreja vai se enrolar. E a gente era bom de Bíblia. Depois eu tirei a fase da competição, abandonei a fase da obrigação, porque já era adulto, e comecei na fase da alimentação, da nutrição. Então um dia eu cheguei nesse texto de Gênesis 39, verso 2, e fiquei muito preocupado com o que eu li, porque lá diz assim: Deus era com José. Mas aí tem uns detalhezinhos que eu queria mostrar para vocês. Deus era com ele, por que permitiu que ele fosse vendido aos 17 anos, se Deus era com ele? Se Deus era com ele, por que ele permitiu ele ficar 10 anos como escravo de Potifar? Se Deus era com ele, por que ele ficou 2 anos preso, acusado de assédio sexual por uma tarada sem vergonha e bandida? Se Deus era com José, por que permitiu que ele ficasse 22 anos longe da família dele? Não é estranho isso? Deus é com alguém e tudo isso acontece. Aliás, nada do que aconteceu com ele aconteceu com você nem comigo. Se Deus era com ele e aconteceu tudo isso com ele, meu Deus, o que é que pode acontecer com a gente? Eu vou dar aí a primeira explicação que José deu com relação a essas tragédias na vida dele. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 45, verso 5. Vamos lá, Bíblia na mão. Nós vamos fazer um exercício. Gênesis 45, verso 5. Antes aqui, olhem para mim. Antes de ler o texto, eu vou explicar o contexto, que é importante para o entendimento do texto. José já era governador, e ele tinha acabado de revelar para os irmãos que ele era governador, e ele era José, o menino que eles tinham vendido com 17 anos de idade. Quando os irmãos souberam disso, eles disseram assim: vai nos matar. A espada vai vir e passar no gogó, no pescoço de cada um.
Aí José, vendo a aflição dos irmãos, respondeu isso aí, dando explicação do motivo pelo qual ele havia sofrido. Vamos ler, diz assim: agora, pois, deixa eu ler nessa tradução aqui que é melhor. Não vos entristeçais, nem vos pesa os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha nos meus olhos aqui agora. Vou traduzir o que José disse. José disse assim: irmãos queridinhos, vocês estão preocupados? Vocês acham que me fizeram mal? Vocês me fizeram foi bem. Todo esse plano maquiavélico, toda essa situação que eu passei, ser vendido, sofrer, ficar alienado da família, ser preso, ficar como escravo, isso aí foi plano de Deus. Foi Deus que mandou o mal para me tornar governador e salvar muitas vidas, como vocês veem agora. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, que Deus é esse? Que rebenta com a vida de alguém para cumprir um plano dele, que destrói a reputação de uma pessoa para introjetar na história a sua vontade. Digo: meu Deus, me dá outra resposta, porque essa não está legal. Eu queria abrir um parênteses aqui e perguntar para vocês aqui: Deus envia o mal, sim ou não? Sim ou não? E aí, Heraldo? Sim ou não? É um sim não, sim não, não, sim não. Deus envia o mal. Então deixa eu colocar um negócio aqui para vocês aqui, depois eu volto nisso aqui. Deus geralmente, olha a expressão que eu coloquei, tá? Geralmente não envia o mal com L, porque ele não é mal com U. Deus geralmente não envia, mas de vez em quando ele manda. Estão assustados com isso? De vez em quando Deus manda o mal para que alguém acorde, para que alguém se desperte para a vida espiritual, porque aquilo que o amor não foi capaz de fazer, de repente a dor faz. Eu muitas vezes fui aqui à Santa Casa de Misericórdia, que de santa não tem nada e nem de misericórdia também. E eu entrava ali na Santa Casa com uma Bíblia, a minha não era essa Bíblia, eu tinha uma outra Bíblia, essa aqui é mais recente, era uma Bíblia até maior do que essa. Interessante, como o mal atrai o espiritual. Porque quando me viam com a Bíblia ali na Santa Casa: ei, o senhor é pastor? Ore aqui, ore pastor. Eu me lembro muito bem de uma situação, era um quarto que tinha pelo menos uns 3 ou 4 homens ali, e alguém me chamou para orar: o senhor pode orar pelo meu pai que está aqui? Posso. Eu entrei e vi que tinha outros 2 ali, e disse: olha, eu queria já aproveitar e orar por todo mundo aqui. E uma senhora disse assim: peraí, meu pai está aqui no banheiro, não deixe de orar também por ele. Então assim, o mal desperta o ser humano. Que tragédia para nós. O amor deveria nos sensibilizar, a palavra de Deus deveria nos sensibilizar, mas muitas vezes não. Eu ouvi uma pergunta, e agora eu vou falar para aqueles que são descendentes de Noé e que estiveram ali, mais ou menos, naquela época junto com Noé. Eu vi o pastor Rabelo fazer uma pergunta em um dos sermões dele, dizendo assim: é certo pregar o inferno para levar os homens a Deus? E ele respondia, ele diz assim: o inferno não é um negócio legal de se pregar, mas de vez em quando a gente tem que lembrar que vai ter. Inferno no contexto adventista, alienação eterna de Deus. Então de vez em quando um arroxozinho faz muito bem para todos nós. Uma irmã lá em Redenção do Pará disse assim: pastor, eu estou orando há 20 anos pelo meu filho e ele não vem para a igreja. Diga: irmã, como é que a senhora está orando? Como assim? Não, eu quero saber como. Aí pastor, eu oro para Deus trazer. Não, vamos fazer o seguinte: a senhora vai, vou fechar meus olhos, a senhora vai fechar o seu, a senhora vai orar agora para o seu filho, eu quero saber como é que a senhora ora por ele. Aí disse: pastor, fiquei com vergonha. Não, vamos lá, ore por ele. Senhor, o pastor está pedindo aqui, eu vou orar, meu Deus, traz o meu filho para a igreja, em nome de Jesus, amém. Digo: está orando errado, é por isso que ele não veio. E como é o certo, pastor? Eu vou dizer para a senhora diz assim: meu Deus, eu queria te fazer um pedido especial, traz o meu filho para a igreja.
traz sem machucar, traz no colo, traz com carinho, faz cafunézinho na cabeça dele, mas se ele não te aceitar, traz de qualquer jeito, mas traz. É dura essa oração? Sim ou não? Sim. Um dia eu estava almoçando, eu, Rizomara, Jéssica e Genine, em São Luís do Maranhão. A minha filha mais velha disse assim: pai, tem uma menina na faculdade, ela tinha começado o primeiro ano de odontologia. Primeiro ano de odontologia, pai, tem uma menina que é ateia na igreja, lá na faculdade. E eu disse assim: fale de Jesus para ela, filha. Fale de Jesus para ela. Dê um jeito, convide, faça alguma coisa. Silêncio. De repente a Jéssica, ela diz assim: pai, se um dia eu sair deixar de acreditar, não foi nem sair da igreja, se um dia eu deixar de acreditar em Deus, o que é que você vai fazer? Eu vou dizer o que eu respondi para minha filha. Eu disse assim: filha, eu espero que antes que esse dia chegue, você morra. Eu prefiro te perder por alguns dias do que te perder para a eternidade. É duro isso. É duro. Eu fiz um sermão na cidade de Altamira para 1.000 e poucas pessoas, baseado no Salmo 137, quando o salmista diz assim: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão, se apegue a minha língua ao paladar, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Aí eu fiz um apelo ali, digo: irmãos, quantos aqui preferem morrer a se desviar dos caminhos do Senhor? Quem te tomar essa decisão, vem aqui na frente comigo agora. Diz assim: eu prefiro morrer antes de me desviar dos caminhos do Senhor. Vem aqui. E vieram alguns, mas a maioria ficou sentada. Ninguém quer morrer. Quer perder a salvação, mas ninguém quer morrer. E naquela mesma noite, no sábado à noite, eu peguei um voo de Altamira para Belém do Pará. E o voo foi feia a coisa, irmãos. Eu digo: meu Deus, eu fiz o juramento lá hoje de manhã, e tu vai tirar minha vida agora à noite. Não precisava ser tão rápido, Senhor. Não precisava ser tão rápido. Então olha aqui, vou dar alguns exemplos de que Deus envia o mal. Primeiro, como julgamento ou correção. Quem mandou as pragas do Egito? Foi o diabo ou foi Deus? Foi Deus. Como teste de refinamento. Lembra da experiência de Jó? Ele permitiu. Como parte de um plano maior, como o caso de Paulo. Como consequência do livre-arbítrio, o caso de Adão e Eva. E como alerta o chamado ao arrependimento, como foi o caso de Nínive, que foi o maior reavivamento da história do planeta Terra. Toda a cidade se converteu. Eu queria rapidamente voltar aqui, porque eu pulei uma coisa que eu quero falar para vocês aqui. Então veja, a primeira resposta de José foi assim. Eu vou ler aqui, é uma frase até meio complexa de entender, mas você vai entender. Deus decidiu conspirar o mal contra ele, mas em favor dele. Entenderam isso? Foi o que José disse. José disse assim: maninhos, esse plano de Deus que me levou ao sofrimento foi plano dele para me fazer bem depois. O que é que vocês acham com essa resposta? Falso ou verdadeiro? Para mim a resposta é falsa. Eu estou falando do caso de José, tá certo? É falsa. E eu vou explicar para vocês por quê. Então agora vamos pular isso aqui, tudo que a gente foi, vamos para a segunda resposta de José. Agora vamos a Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Estamos terminando. Quando eu digo que estou terminando, vocês já sabem. 50, o verso 20. Antes de ler, olhem para cá. No primeiro caso, José disse assim: eu sou o governador e sou irmão de vocês. Ai meu Deus, ele vai matar. Aí José disse assim: fiquem tranquilos, que toda essa desgraceira foi plano de Deus. Agora, Jacó morreu. Depois você lê lá o capítulo 50. Jacó morre e os irmãos disseram assim: ele não nos matou lá porque papai estava vivo. Mas agora, como é que a consciência pesada é terrível, né? Viver com pecados do passado.
Isso é uma aflição, um negócio horrível na vida de todo mundo. Aí José deu essa resposta, disse assim: calma, vocês estão com medo de morrer agora, mas eu tenho uma resposta para dar para vocês. Aí ele dá essa resposta, diz assim: vocês planejaram mal contra mim. Opa, parece que mudou. Lembra que mudou lá do primeiro verso? Que ele disse assim: não, isso foi plano de Deus. Agora ele começa dizendo diferente: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de numeroso povo fosse salva hoje. Então José disse assim: olha, eu quero mudar um pouquinho a história que eu falei. Na realidade não foi tudo um plano de Deus, vocês é que tentaram o mal contra mim, e Deus transformou em bem. E agora, está certo ou verdadeira? Ele está dizendo que a culpa é dos irmãos, mas teve uma virada de mesa. Está certo ou errado? Falsa ou verdadeira? Eu vou colocar aqui mais ou menos, porque eu vou explicar para vocês por que José sofreu, e aí nós vamos sair daqui, tá bom? Por que José sofreu? E vocês vão ver que tem tudo a ver com aquelas 3 coisinhas que eu falei lá na frente, que as consequências das tragédias humanas. Aí de repente a gente olha para José: meu Deus, um garotinho tão lindinho, tão bonitinho, tão fielzinho, sofreu tanto. Mas vamos lá. Primeira razão por que José sofreu: porque ele era mimadinho demais. Vocês sabiam disso? Mimado demais, complicadinho demais. José queria ser estrela. A irmã White diz, eu não trouxe o texto aqui, que no momento que ele foi vendido, que ele saiu ali da terra de Israel até o Egito, ele teve o seu caráter mudado. Ele aprendeu a ser homem. Aprendeu a ser homem, porque ele vivia debaixo da saia, da túnica do pai. Mimado demais. Lembram que ele teve um sonho que de forma muito clara mostrava que tanto o pai e os filhos se reverenciariam diante dele, em vez de ele chamar o pai em particular, diz assim: pai, eu tive um sonho estranho, dá a entender que você e os meus irmãos vão se reverenciar diante de mim. Estou preocupado, eu não vou nem falar isso para os meus irmãos, porque eles já têm ciúme de mim, e a coisa pode piorar. Que nada. Ele disse assim: galera, reúne aí que eu tenho um negócio legal para contar para vocês. Contou para todo mundo. O pai dele era um baita. Eu vou falar daqui a pouco isso aí. Segundo lugar, porque José era dedo duro demais. X9. Lá no norte do Brasil a gente chama de cagueta. Não sei se aqui chama cagueta. Já viram esse pessoal que entrega os outros? Fica entregando os outros, acusando os outros. Na igreja tem uns desses por aí. Sempre tem. Que fica muito preocupado com a vida dos outros e não se preocupa com a sua. Pastor Campitelli, que é líder de jovens da divisão, ele me contou que a esposa dele estava em um determinado lugar, chegou um desses irmãos na igreja assim, e ela estava com o cabelinho meio curto, a mãe da Lisa, esposa do pastor Campitelli. Aí o irmão deu uma voltinha ao redor dela e disse assim: cabelinho curto, hein, irmã? Aí ela olhou para ele e disse: linguinha grande, hein, irmão? Uma linguinhazinha afiada, desgraçada. Abra aí em Gênesis 37, rapidamente. Olha o que diz aqui. Gênesis 37. Verso 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai o quê? Trazia para o pai o quê? As más notícias. Atenção, papai, mamãe, atenção, muita atenção que eu vou dizer para você. Não permita que seu filho seja dedo duro. Não permita. Eu vou dizer por quê. Não é por causa do seu lar, não, é por causa da igreja. Porque se você começar desde cedo, deixar que ele seja dedo duro em casa, ele vai ser o fofoqueiro da igreja, o leve e trás da igreja. Um dia eu liguei para o IACS, quando as minhas filhas estudavam lá, disse: Genine, a Jéssica está namorando. Ela disse assim: fala com ela, pai. Sim, mas eu estou falando com você. Sim, mas isso é um assunto da Jéssica. Comigo você fala os meus assuntos.
Já pensou um filho dizer isso para o pai? Isso é um absurdo. Aí eu liguei para a Jéssica, digo, Jéssica, tua irmã tem algum paquera aí? Ela disse, pai, fala com ela. Meu Deus, está todo mundo contra mim, ninguém me diz nada, ninguém fala nada, ninguém entrega nada, ninguém... Aí eu descobri que elas têm um código de ética. Das duas. Ninguém entrega ninguém. E agora, já adultas, casadas, a gente se reúne em casa e elas começam a dizer, pai, a gente vai começar a dizer algumas coisas que o senhor não sabe. É muito legal isso, a gente se diverte. Lembra daquela vez que você viajou com a mamãe lá em Marabá? Nós fomos para uma festa junina, pai, escondido com as filhas do departamental de educação. Meu Deus, e a gente não sabia. Ninguém entregava ninguém. Então José, parte do sofrimento dele, foi porque ele instigou a ira dos irmãos. Ele não era essa belezura que você acha que ele era. Segunda razão, porque José sofreu, é porque o pai dele era irresponsável. Diferentes, tratamentos diferentes, mas para todos o mesmo amor. Isso é uma regra administrativa, e que também vale para a igreja, Ronald. Diferentes a gente não pode tratar iguais, mas a gente ama igual. Quem tem mais de 2 filhos aqui, ou pelo menos 2 filhos, sabe disso. Você tem 2 filhos, os 2 não são iguais. Então você tem que dar tratamento diferente, mas você não pode amar diferente. E Jacó amava diferente. O celular 17, agora 17 Pro Max Plus e não sei o que, era para José. E para os irmãozinhos, os xing-lingzinhos da vida. Como é que os irmãos não iam ficar com raiva? A túnica diferenciada era para José. Os irmãos pegavam qualquer coisa, sobra. Qual é o irmão que não vai ficar chateado com uma história dessa? Pai, trate seu filho com amor, mas cuidado para não ser complacente e permissivo. Pastor Gilson não está aqui hoje não, né? Eu estava em Santos, no litoral paulista aqui, com o pastor Gilson Brito, que é servidor da Novo Tempo. Estava no Carrefour. Quando eu vi uma cena, eu digo, Gilson, para que isso ainda vai dar sermão ainda, eu quero ver esse negócio. Um filho chutando as prateleiras do supermercado. Pá, tá. Porque ele queria uma coisa e a mãe não queria dar. E aí a mãe fez para mim uma das maiores besteiras que um pai e uma mãe pode fazer. Me desculpem os psicólogos que estão aqui, talvez grande parte vão discordar de mim, mas quem está com o microfone sou eu. Ela começou a contar até 3. Vou contar até 3. 1, e o menino, 2, Aí ela pegou o menino, levantou entre o céu e a terra, deu uma sacolejada nele e disse, eu já estou no 2. E ele não parou. Não, porque isso é para mostrar tolerância e tal. Imagine se ele estiver enfiando uma faca no bucho do outro. 1, e a faca entrando. 2. O filho tem que ter entendimento de que ele tem que respeitar o pai. Cuidado, pai. Cuidado, mãe, com a educação do seu filhinho. Em terceiro lugar, no mundo de Deus, a paga do ódio não pode ser a mesma moeda. Os irmãos de José também estavam errados. Então José sofreu porque ele era mimado demais, era dedo duro demais, ele sofreu porque o seu pai foi irresponsável, e ele sofreu porque os irmãos de José também estavam errados, porque na igreja não pode ser olho por olho, dente por dente, senão nós nos matamos aqui, irmãos. A igreja do Jardim América vai entrar em extinção se a gente levar essa lei a sério, porque todo mundo vai começar a se matar. Tenho raiva de você, mato você. Sim, mas e como é que eu vou te matar depois? Então vamos nos matar juntos. E não pode ser assim. Então, eu vim aqui hoje de manhã, Mariana, eu não vim pregar só para Mariana, eu vim pregar para a igreja, dizer que Deus tem um plano para você.
Você tem que cair nesse veio de Deus e deixar Ele cumprir o propósito dEle. Não fique com interferências, não fique se metendo, deixe Deus cumprir o plano dEle na sua vida, é plano dEle, é o melhor. Nada de ficar, usar uma expressão nordestina, se estribuchando, se remexendo, se agonizante, resfolegante. Deixa Deus cumprir. Eu tenho 2 filhas dentistas e um genro dentista. E lá em casa tem muita piada de dentista. Eu vou contar para vocês uma e termino com isso. Acho que um indivíduo com a dor de dente, aquele, terceiro molar, já viram? Aquela lá atrás, aquele encrencado que tem. Uma dor lá naquele terceiro molar, uma dor. Aí viu um consultório dentário. Extração dentária. Com dor, R$100. Sem dor, 50. Aí o indivíduo disse assim, estranho isso, Edmundo. Negócio, com dor é mais caro. Aí entrou. Perguntou para a secretária, aquela placa lá está certa? Qual? Aqui diz que com dor é mais caro. Eu disse, aqui nesse consultório com dor é mais caro. Sem dor é metade do preço. Você quer com dor ou sem dor? Eu disse, não, sem dor. Está bom, então aguarde, o doutor já vai lhe atender. Quando ele chegou, sentou na cadeira, o doutor disse, você falou com a secretária? Eu falei, é com ou sem dor? Eu disse, não, me confirme, sem dor é mais barato? Eu disse, sem dor é mais barato. Eu disse, eu quero sem dor. Então tá bom, abra a boca. Aí ele pegou aquele alicatezinho, fósforo, né? Foi lá no terceiro molar, sem anestesia, sem nada, gradou no dente, começou a puxar. Quando começou a puxar, ele disse, ai! Ele disse, não grita que com dor é mais caro. Não grita que com dor é mais caro. Atenção, igreja do Jardim América. Quantos aqui querem o plano de Deus na sua vida? Levantem as mãos. Baixem as mãos. Eu vou perguntar, não responda. Você quer com dor ou sem dor? Responda você. Responda você. Se você quer com dor, Deus vai atrás de você. Porque Ele ama você. E Ele vai tentar te trazer de todas as formas para a igreja. Agora, se você quer sem dor, ainda que com algum sofrimento, relaxa. E diz assim, Senhor, eu estou aqui. Cumpre o teu propósito na minha vida. Eu não quero sofrer. Que Deus nos abençoe, amém. O que é que eu faço, pastor Lamarques? Oro. Temos o batismo agora. Obrigado, pastor Ezequias. Enquanto o pastor Ezequias se dirige lá, Mariana, pode ser também, querida? Se a Neuza quiser acompanhá-la, Neuza. Vamos cantar? Alguém da equipe de louvor pode vir aqui me ajudar? Rose. A nossa esperança como igreja adventista é a volta de Jesus. Então, cantemos sobre essa esperança que hoje leva a Mariana a entregar a sua vida a Jesus. 464, não desistir. Vamos adorar o Senhor, assentados. Igreja, juntos. Dias há, bem sei, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo
vem logo. Não desistir, Ele virá. Cante com esperança. Este mundo Vocês? eu sei, Amém. já não vai Não. muito Logo vai longe, terminar. e o mal vai em breve findar. Amém. Aleluia. Então cante. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai. Se você acredita, cante agora juntos. Não desistir. Amém. Cristo Aleluia. vem logo. Essa é a nossa esperança. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Somos adventistas do sétimo dia por isso, né? Deveríamos de todo dia repetir: Cristo logo vem. Prepara-te. Eu preciso me preparar e eu quero ver meu Salvador. Você quer? A decisão da Mariana é uma obra do Espírito Santo. E Ele tem trabalhado entre nós, com nossas crianças e conosco aqui. Não esqueça disso, está trabalhando com você neste momento. Ronald? O pastor já está chegando ali. Ah, sim. O pastor está entrando com a Mariana. Vem cá, pai, vem cá, mãe. Tem algum familiar aí mais? Podem vir, por favor. Esse é um momento muito lindo na vida de uma família. Quando você vê o seu filhinho, a sua filhinha entregando a vida ao Senhor. Eu queria, antes do batismo, chamar minha esposa aqui. Ela tem um presentinho que nós mandamos para fazer para você, Mariana, para você lembrar, é uma almofadinha com a foto da Mariana e ar de Jardim América, batizada pelo pastor Ezequias Guimarães. Olha aqui. Legal? Tem mais um. Mariana, aqui uma Bíblia que significa o fruto do seu estudo, conhecimento da palavra de Deus, tá? Então, Deus te abençoe. Agora tem uma notícia para você. Quando eu batizo alguém, eu quero casar essa pessoa também futuramente. Então, obrigado. Ora por mim, hein? Chora. Mariana, é uma alegria muito grande participar desse momento da tua vida. Que Deus te abençoe muito. Que você se torne, já é, um lírio de beleza humana. Você é linda. E eu quero que Deus use você para você ser uma bênção na sua família, para o seu papai, para a sua mamãe. E uma bênção para a igreja também. Amém, igreja? Pai de amor, de bondade, nesse momento com muita alegria no meu coração, diante de Deus e dos anjos, eu batizo a Mariana para perdão dos seus pecados, em nome de Deus Pai, do seu Filho Jesus Cristo, do Espírito Santo, e todos dizem amém.
Nesse momento, nós teremos uma mensagem musical. Vocês podem chegar um pouquinho mais para cá? Eu queria fazer um convite especial para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje. Independente de você ser adventista ou não, eu queria que você tomasse uma decisão de aceitar o plano do Papai do Céu, o plano de Deus na sua vida. E à medida que a Joyce estiver cantando com as filhas, eu queria que você se levantasse e viesse. Eu quero orar por você. Meu Deus, eu quero aceitar o teu plano. Por favor, aqueles que estão visitando a igreja, que desejarem fazer isso, aqueles que ainda não são batizados, façam isso. Eu espero você e vamos orar e terminar esse maravilhoso culto hoje. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3 bênçãos que não têm fim. Aqueles que desejarem vir, pode vir. E agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, tua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, tuas bênçãos eu irei contar. Pode vir, amém. Deus seja louvado. E nenhuma fase dura para sempre, por isso não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Grande Deus e Pai, eu quero te agradecer pela vida da Mariana,
pela família dela. Mas quero te agradecer por todos também que hoje de manhã colocaram o desejo no seu coração de se jogarem no veio da graça de Cristo, para que o teu plano seja feito em todos nós, Senhor. Nos abençoe como igreja, como irmãos, e abrevia a tua volta, por favor, em nome de Jesus. Amém.